Tome assento, rendamos graças ao Senhor, porque Ele é bom. Esse é um atributo de Deus, que Ele comunicou a todos nós, por misericórdia, por graça, e a bondade de Deus, ela se revela de várias formas. Nesta manhã os céus proclamam a glória, a bondade, a fidelidade do Senhor, e estamos na casa do Senhor, como bem afirmou o presbítero Aguinaldo, prazer, alegria, poder no dia do Senhor estar em sua casa, louvando e ouvindo a sua voz, através da palavra. E quero lhe convidar a que você possa tomar a sua Bíblia e abri-la no livro de Neemias, capítulo 6. Nesta manhã nós iremos tratar o que o capítulo 6 nos ensina, nesta continuidade, nessas ministrações, neste livro que tanto tem nos ensinado, irmãos, e com toda certeza nesta manhã, mais uma vez, o Senhor haverá de nos ensinar, em nome do Senhor. Eu quero que você acompanhe a leitura deste capítulo 6, que nos diz: tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo a grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Seja Deus louvado para sempre. Amém, Senhor. Maravilhoso Deus, aqui estamos diante de mais uma porção, mais uma escritura, mais uma palavra, e com toda certeza mais um ensino que iremos ouvir nesta manhã. Usa-me como instrumento em tuas mãos.
que a minha mente possa estar escravizada ao texto, que possamos extrair do texto aquilo que tão somente o texto quer nos dizer, ó Pai. Assim nós te pedimos e clamamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Querido irmão, nós estamos diante de mais um capítulo, e agora no capítulo 6, em que o líder deste povo tão pressionado nesse processo de reconstrução dos muros, agora sofre ataques. Eu penso, irmãos, que este capítulo 6 é o extrato de uma liderança resiliente, de um homem que soube, dirigido por Deus, porque em vários momentos deste livro, e especificamente aqui no verso 16, ele reconhece que a sua liderança, ela estava submissa aos padrões estabelecidos por Deus. Deus nos permitiu, Deus viabilizou os meios, Deus é o dono desta obra, Deus que tem o controle de todas as coisas. Nós encontramos aqui um líder resiliente. O que é resiliência, irmãos? Resiliência é a capacidade de enfrentar e de superar adversidades, se adaptando às mudanças e se recuperando, se recompondo, mesmo em situações difíceis. Essa capacidade de se recuperar, essa capacidade de se recompor. Ser uma pessoa resiliente é ser, em muitos aspectos, flexível diante dos desafios. Ser uma pessoa resiliente, irmãos, é aprender com os erros, é se recompor e seguir depois dos erros, é reconhecer as falhas, é mesmo em meio às dificuldades entender que é possível retomar. E aqui, irmãos, essas características, elas são vistas no comportamento deste líder chamado Neemias. Alguém que enfrenta, em uma liderança extremamente competente, que enfrenta as dificuldades. E o contexto aqui, o pano de fundo é que o povo completou a reconstrução dos muros. Se você prestar atenção, faltava aí, irmãos, a restauração das portas, faltava também, por inferência, permitam-me, o fortalecimento desta comunidade cercada pelos muros. E é interessante, uma vez que Sanbalate, seus amigos, eles fracassaram na intenção de minar as forças internas, ali trazendo tumulto àquela reconstrução dos muros, eles mudam a estratégia. Eles agora atacam o líder. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, se tem pessoas que são atacadas dioturnamente, constantemente, são os líderes. E aqui eu peço para vocês, orem pelos líderes, em nome do Senhor. Clame pelos líderes. O inimigo sabe que se o líder for atingido, uma parcela é atingida. O inimigo sabe se o líder for atacado e derribado, e ele ficar desanimado, e ele for afugentado pelas situações, um povo que tem a sua liderança, que recebe ordens desta liderança, neste efeito que eu chamo de efeito dominó, haverá de padecer, de sofrer, de colher as consequências de uma liderança minada, fragilizada, não resiliente. E Neemias serve-nos aqui de exemplo, de alguém que conseguiu, de maneira muito sábia, eliminar as tentativas cruéis de tentar destruir esse processo de reconstrução, agora especificamente das portas e da sua liderança. Se você prestar atenção, o maior propósito do inimigo neste capítulo 6 é, sem sombra de dúvidas, gerar medo no coração de Neemias e, consequentemente, no coração dos seus trabalhadores. Vejamos, irmãos, eu quero destacar para a gente alguns versículos. Verso 9, diz aí, acompanha comigo: porque
todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo-nos: as suas mãos largarão a obra e esta obra não irá ser efetuada, não se efetuará. Olha a expressão usada: todos eles procuravam atemorizar-nos, gerar temor no coração do líder e dos seus liderados. Verso 13, acompanha comigo. Para isto, verso 13, o subornaram para me atemorizar, para que eu viesse a pecar. Interessante, irmãos, o desejo único desses que levantam-se aqui como inimigos da obra, eles tentam atemorizar o coração de Neemias. Veja a leitura cônscia, sábia de um líder, de identificar quem se levanta contra a obra do Senhor Deus. Irmãos, é um desafio. Como liderança, identificar esse ataque tem que ser combatido com muita sabedoria, com muita resiliência, com muita prudência. Olha o verso 14, querido: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a estas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuravam o quê, queridos? Atemorizar-me. Eles queriam gerar medo no coração dessa liderança, mas ainda acompanha o verso 19. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Olha aqui para mim, querido, de fato, o grande propósito do inimigo é destruir a liderança. Vamos fazer aqui um paralelo. O foco maior do inimigo é destruir o líder, é derribá-lo, é desanimá-lo. Pensa comigo quantas coisas conspiram para que a liderança da igreja seja extremamente fragilizada. Várias coisas acontecem, várias coisas. É um turbilhão de situações, de acontecimentos, de demandas, de levantes, de tantas pessoas que apontam, e sabemos que é o preço da liderança. E muitas vezes o inimigo se utiliza disso para minar, para fragilizar, para desanimar, para dizer: vocês não irão terminar, vocês não irão concluir esta obra, as portas ficarão ainda queimadas e derribadas, vocês fizeram um muro, mas vocês não vão conseguir, vocês chegaram ao limite da força física, do empenho, da dedicação, do levante nesse processo de reconstrução. Acontece assim, irmãos, todos os dias, na nossa caminhada eclesiástica, como igreja. Quantas vezes a quem se levante, não para ajudar, mas para apontar. Quantos que se levantam para desanimar e não para motivar. E nós entendemos que é o preço que se paga quando nós assumimos um compromisso de trabalho, de empenho, de envolvimento. Mas presta atenção, pois iremos aprender com Neemias que maior é aquele que está em nós. Aleluia! Olha aqui para mim, querido. A tua liderança também em casa como sacerdote é muitas vezes minada pelo inimigo. Ele quer destruir o líder. Quem ele procura? O líder. Para atemorizar, para desanimar. Eu quero dizer para você que é o líder da sua casa, que maior é aquele que está em você. Louvado seja Deus. Você tem o Espírito Santo. Você foi conquistado por preço de sangue. Jesus pagou esse preço e você foi comprado. E bendito seja o nome do Senhor para sempre. Se você estudar um pouco o livro de Neemias, nós temos feito isso. Nós percebemos aqui a complexidade, irmãos, política do contexto aqui, os desafios que Neemias enfrentava aqui, irmãos. Eu estou falando aqui, o capítulo 6 é o capítulo que dá continuidade, note bem, ao sucesso da reconstrução dos muros. Eles acabaram de reconstruir os muros, faltam aqui detalhes, é fato, as portas, algumas portas aqui.
Mas vejam, estamos aqui saindo do capítulo 5, do sucesso, da bênção, da vitória contra o inimigo que tentaram desanimar. Eles terminaram os muros, irmãos. E aí o inimigo tenta minar, dizer: vocês não vão concluir esta obra. Presta atenção, querido, quantas vezes o inimigo se levanta para dizer ao teu coração, mandando flechas à tua mente, dizendo: você não vai conseguir, você não vai terminar, você não vai concluir. E presta atenção que diz a palavra: aquele que começou a boa obra vai completar, em nome de Jesus. Neemias, ele diz: essa obra não é minha. Essa obra não é minha. O autor desta obra é o Senhor. Nós chegamos aqui porque o Senhor revela-nos a sua bondade constantemente. Irmãos, se você olhar para o capítulo 6, você irá entender que o capítulo 6 revela-nos as intrigas, as oposições enfrentadas por Neemias. E olha, quem se levanta contra Neemias? Levanta-se Sambalate. Quem era Sambalate, irmãos? Sambalate era governador de Samaria. Eu estou falando de uma oposição consistente, irmãos. Ele era governador de Samaria. Era uma liderança que fica incomodada com a liderança de Neemias, uma liderança submissa a Deus. Todo líder que é submisso a Deus, ele mexe com as estruturas sociais, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa: o homem que se levanta cheio do Espírito Santo incomoda, e bendito seja o nome do Senhor por isso. O governador de Samaria se levanta. Quem era Tobias? Tobias era um oficial, irmãos, amonita, governador, um oficial. As lideranças se levantam, e juntamente aqui com Gesem, o Arabe, simbolizavam aqui para Neemias e para o povo a resistência dos povos vizinhos à restauração de Jerusalém. Ou seja, a restauração de Jerusalém incomodava os vizinhos. Deixa eu fazer um paralelo: uma família que busca a Deus, que se consagra, que tem temor a Deus, incomoda, irmãos. Você entende isso? Amém? Às vezes é em casa, alguém quer buscar a Deus, incomoda a família. É impressionante, irmãos. Mas eu quero ser redundante aqui nesta manhã: aquele que começou a obra vai completar, em nome do Senhor. E Neemias é o exemplo disso. Neemias, ele enfrenta a oposição de políticos, de lideranças, de militares, oficial, Tobias, dos vizinhos, a esta rebelião declarada contra o povo de Jerusalém. Neemias enfrenta isso com muita resiliência, essa capacidade de recomeçar. Irmãos, nós conversávamos um pouco antes do culto, eu e o presbítero Agnaldo, sobre a etapa 2 aqui, e fazendo cálculos ali, dizendo: rapaz, ficou muito caro essa cotação da etapa 2, e a gente chega até aqui, e olhamos para a etapa 2, recebo os valores, e sento ali com o Agnaldo e falo: meu Deus do céu, Senhor, eu vou pregar sobre Neemias, que não podia desanimar, e aqui eu estou agora diante dos valores desse aqui. Aquele que começou a obra vai completar, em nome de Jesus. Eu entendo Neemias aqui. Dizer: meu Deus do céu, Senhor, ajuda-nos. Imagina, querido, a resiliência é a capacidade de recompor, de se recompor, de recomeçar. O líder é aquele que vai à frente, diz assim: vamos. Eu lembro do que o Senhor disse a Moisés, quando saindo do Egito, diante do Mar Vermelho, diante daquela realidade tão agoniante, ou agonizante, melhor dizendo, com tantas agonias em sua alma, que ele olha para o mar e olha para o exército egípcio chegando e diz: eu não tenho o que fazer. E ele consulta a Deus. E sabe o que Deus diz a ele? Diga ao povo que marchem. Irmãos, Neemias diz a esse povo: vamos continuar, vamos marchar. E Neemias faz isso com muita resiliência, irmãos. E Neemias me ensina. Eu queria destacar 3 coisas, sem delongas aqui para a gente.
Como nós podemos enfrentar a oposição com resiliência, com esta capacidade dada por Deus de bater a poeira e de caminhar, mesmo quando a adversidade bate à nossa porta, mesmo quando os recursos são poucos, mesmo quando a enfermidade diz, estou aqui, mesmo quando as portas se fecham. Eu quero lhe dizer nesta manhã que Neemias nos ensina que nós precisamos entender que se faz necessário perseverar, mesmo sob oposição. Eu quero lhe dizer, mesmo sob oposição, nós precisamos perseverar. Deus está conosco, aleluia. Eu quero lhe dizer nesta manhã, persevere, querido. Diga ao povo que marchem. Não há como retroceder. O retrocesso na experiência contada para vocês de Moisés em frente ao Mar Vermelho era morte. É necessário marchar, é necessário continuar. E do versículo 1 ao versículo 9, nós percebemos Neemias como alguém que lidera de maneira perseverante. Irmãos, lembrem-se, os muros estavam reconstruídos. Jerusalém estava quase concluída aqui em sua reconstrução, faltava apenas a instalação das portas. Os inimigos de Neemias, como já foi dito aqui, Sanbalat, Tobias, Gesem, se levantam. Eles tentam minar as forças de Neemias. De que forma? De maneira perseverante também. Olha aqui para mim, querido, o inimigo não fica quieto. O inimigo é astuto, ele fica ali, ó, o tempo todo, esperando a oportunidade para destruir. Se você olhar para o texto, versículos de 1 a 3, acompanha comigo, diz o seguinte: eu tinha edificado um muro e que nele não havia brecha nenhuma. Concluímos a obra, ainda que até este tempo faltavam que as portas nos portais. Olha aí o governador Sanbalat. Gesem e Sanbalat mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. O que é que eu respondo? Eu envio mensagem. Eu enviei mensageiros a dizer para eles: olha, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Irmãos, o inimigo usa estratégias, eles insistem aqui. O verso 4 diz que por 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Imagina, querido, o inimigo batendo na mesma tecla, tentando lhe derrubar, lhe destruir, lhe minar, lhe desanimar, para que você possa deixar a obra de Deus de lado, para que você dê atenção ao inimigo. Querido, não tire os olhos do Senhor, da obra. A obra é mais importante. A obra, e nos diz a palavra, quando nós a buscamos como prioridade, o Senhor haverá de acrescentar todas as demais coisas, em nome de Jesus. Olha o que o inimigo faz: esquece a obra, esquece, vamos fazer um paralelo, irmãos, esquece o evangelho, o reino um pouquinho, cuide de você, você merece, cuide das suas coisas, cuide daquilo que é mais essencial na tentação para a sua vida. Irmão, não tem coisa mais essencial neste mundo do que servir a Deus, do que servir a obra. Neemias tinha consciência disso, irmãos, e por 4 vezes eles insistiram. Olha o verso 4, eu dei para eles a mesma resposta: eu não posso parar a obra. Amém, meus irmãos? O que é que nós falamos ali no gabinete, Aguinaldo? Essa obra não vai parar não, em nome de Jesus. Mas muito mais importante do que o anexo 2, eu quero dizer a você, membro e congregado dessa igreja, aquilo que Deus tem feito nos nossos corações, Ele vai completar em nome de Jesus. Não para. Deus continua agindo. Neemias deu a mesma resposta. Os inimigos descansaram? Não. Tem uma quinta tentativa. Eles não descansam. O que é que ele faz? Ele agora envia uma carta aberta a Neemias. E ele diz assim: vocês estão planejando aí uma revolta, vocês estão com a intenção de tomar o reino dos judeus, se tornar rei melhor dos judeus, vocês querem se levantar contra as nações. A carta aberta sugere que Neemias nomeou profetas,
com a intenção de proclamá-lo rei em Jerusalém. E aí Neemias, ele é extremamente enfático, resiliente. Irmãos, você está na obra, trabalhando, lutando, convocando, chamando, agregando, apontando o caminho, e os líderes estão dizendo, vizinhos, para a obra, descansa um pouco dessa obra, vem aqui, vamos fazer acordos. E Neemias não para, e Neemias recepciona esta carta aberta, e diz o verso 6 e 7, que eu acabei de falar para vocês. Vocês estão querendo promover Neemias, você quer se autopromover líder e rei dos judeus. E olha o que Neemias vai dizer no versículo 8, queridos, com muita resiliência, com muita perseverança, com muita assertividade. Olha o que Neemias diz no verso 8: mandei dizer-lhe pela quinta vez. Irmãos, o que seria uma carta aberta? Não apenas uma carta endereçada a Neemias. Agora, toda a liderança tinha acesso a esse levante do inimigo, apontando Neemias, acusando Neemias. E Neemias, no verso 8, diz assim: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas contra mim. Vocês estão inventando, nada disso passou no meu coração. Eu quero completar esta obra. Olha o que eu aprendo aqui, queridos. A ideia do inimigo é minar a liderança, é minar aqueles que se levantam para fazer a obra do Senhor Deus, e às vezes com falsas acusações. Você já se sentiu assim, querido? Alguém que levanta falsas acusações contra você, que quer viver uma vida como um probo, como alguém ilibado, como alguém comprometido com a obra de Deus, e alguém se levanta no trabalho com falsas acusações contra você, porque você está vivendo uma vida ilibada, comprometida e com uma vida de fé. Eles se levantam, eles ficam revoltados, eles querem de alguma forma minar. Quantos que se levantam contra famílias que resolvem se consagrar a Deus, se levantam com palavras duras, com acusações falsas. Mas eu quero ser redundante nessa manhã. Neemias busca a fonte correta. Olha para o verso 9, ele foi resiliente, ele foi perseverante, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo as suas mãos, se não bastasse os pedidos para os acordos nefastos, ímpios, eles falam assim: olha, vocês vão largar a obra, essa obra não vai ser concluída. Coisa do capeta, irmãos, não vai terminar não. Porque na igreja nós temos pessoas perseverantes, mas nós temos pessoas que tentam minar, desanimar. E às vezes essas pessoas estão ao nosso lado. Ah, vai dar certo não. Ah, vai ter tal coisa. Isso vai dar certo não. Isso aí não vai terminar não, vai concluir não. Vocês conhecem pessoas assim, irmãos? Só desanima. Mas nós temos pessoas como Neemias, que fala assim, sabe o que Neemias faz? Olha o verso 9, finalzinho dele: agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Vamos orar ao Senhor Deus pedindo isso, toda igreja. Agora pois, ó Deus, fortalece. Você esposa, peça isso a Deus: Deus, fortalece as minhas mãos. Você marido, fala: Deus, fortalece as minhas mãos. Você filho, diz: fortalece o meu coração. Você líder, diga nesta manhã: Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias enfrenta múltiplas formas de oposição, irmãos, e lhes digo: intrigas, difamação, tentativas de intimidação. Mas ele diz a Deus: Deus, eu reconheço que sozinho eu não serei perseverante. Eu reconheço que sob a minha força eu não vou conseguir. Deus, fortalece. É o que nós devemos pedir a Deus nesta manhã. Deus, fortalece o meu coração, a minha mente, a minha alma. O desejo é desistir, é deixar tudo de lado, é dizer: de fato, Deus, eu não vou concluir, mas Deus, esta obra não é nossa, esta obra é tua. Fortalece as nossas mãos. Aleluia. Minha família é tua, Senhor, fortalece as minhas mãos. A igreja é tua, fortalece as nossas mãos. A obra é tua, fortalece as minhas mãos. O poder, a suficiência, a graça, o amor, a misericórdia vem do trono daquele que está sentado no alto e sublime trono. Aleluia. Presta atenção, querido. O inimigo se levanta para cair.
Você crê nisso? Eu creio. Inimigo, desculpa a expressão, irmãos, sem vergonha. 5 vezes ali. Um capetinha, fica o tempo todinho. Vai parar. Vai desistir. Vai destruir. Vai dividir. Não vai ficar assim o tempo todo, não. Capeta, fica o tempo todinho você. Você está aqui, você vai cair. Você vai cair. Irmãos, mesmo que caia, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Louvado seja Deus. É Deus que levanta, irmãos, a obra é dele. E nós podemos enfrentar a oposição com resiliência, em segundo lugar, não apenas com perseverança, mesmo sob oposição, mas nós podemos enfrentar a oposição com resiliência, com integridade e fidelidade. Olha o que eu vou lhe dizer aqui, a lei de Deus. Olha como o inimigo é astuto. Nós não conseguimos minar as forças de Neemias como líder para que ele pudesse parar a obra. Vamos usar o próprio conceito religioso para que ele possa ser infiel à lei de Deus. E por que lhes digo isso? O verso 10 ao verso 14 tem aqui uma proposta absurda, tentando levar Neemias a pecar, irmãos. Deixa eu explicar para vocês. Entrar no templo de maneira inapropriada seria um pecado contra a lei de Deus. Ele estaria desobedecendo os princípios da lei. E Neemias tem essa consciência, irmãos. Parece uma proposta até bonita, convidativa. Veja a proposta do capeta. No verso 10: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, disse ele. Olha que proposta bonita, irmãos. Nós vamos burlar a lei de Deus, que proíbe a entrada no templo de maneira inapropriada, mas você vai ali se proteger. Olha o texto que diz aí: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Veja a proposta. O templo, segundo a lei, era reservado para o culto a Deus, para a adoração a Deus, não como casa de refúgio, porque a lei trazia a ideia de que Deus nos protege em todos os lugares. Irmãos, nós entendemos que o mesmo Deus que está aqui no templo, quando nós estamos cultuando a Deus, Ele está na minha casa me livrando. Louvado seja Deus. Ele está no meu trabalho, Ele está nas minhas relações. Louvado seja Deus. Então, queridos, o que Neemias entende? Sabiamente ele entende que Semaías foi contratado por Tobias e Sanbalate para intimidá-lo. Olha para o verso, o texto diz, veja, eles virão à noite, verso 10, finalzinho, matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Olha a pressão emocional, psicológica, a ponto de negociar os valores da lei. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão, olha aqui para mim, nada vale a pena. Quando nós negamos a lei, a palavra, nada. Mas ali é uma proposta no trabalho, pastor, é boa, é rentável, é lucrativa, não vale. Lemos aqui nesta manhã Provérbios 28. É melhor o pobre na sua justiça, porque é Deus que sustenta, a nossa provisão vem de Deus, tem que ter contentamento na alma. Olha a proposta indecorosa aqui para Neemias. Neemias, vamos ao templo nos esconder, eles irão te matar hoje à noite. Pressão psicológica, querido, não há pressão nesse mundo que possa furtar do nosso coração a certeza de que a nossa provisão vem do Senhor, aleluia. E Neemias é sábio. Ele podia ter corrido para esse caminho aí. Olha, eu vou agora negociar aqui. Sabe o que Neemias faz? Neemias é resiliente. Neemias, com integridade, ele conhece a lei. Olha aqui para mim, querido. Como é que você quer ser vencedor se você não estuda a palavra? Olha aqui para mim. Sabe o que nós lemos hoje de manhã na leitura devocional? Quando nós não ouvimos a lei de Deus, até as nossas orações são abomináveis diante de Deus. Só ora de forma correta quando nós estudamos a palavra de Deus. Sabe o que Deus disse? Se você não estuda a lei, até as tuas orações são abomináveis. Neemias conhecia a lei. Olha o que ele disse, verso 11. Porém eu disse, homem, como eu fugiria? Sabe o que Neemias está dizendo? Meu irmão,
Eu sei quem protege a minha vida. Eu sei quem está no controle do meu viver. Como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? Pelo contrário, eu estou violando a lei, eu vou pecar contra Deus. Quem sou eu? Essa ideia, essa equação de estar no templo para me proteger, não. O Deus que está no templo é o Deus que está nos guiando, nos fortalecendo. Diz a palavra: de maneira nenhuma eu entrarei, a lei não me permite. Então, olha o verso 12: percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate fizeram o que, irmãos? Subornaram. Para isto, o subornaram para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a fazer o que, irmãos? Pecar, que tivessem motivo de me infamar, vituperassem, desprezassem. Olha, ele pecou contra a lei. Veja, o inimigo se levanta para depois lhe envergonhar, irmãos. Lhe envergonhar. Ele dá a proposta para depois passar na sua cara, lhe envergonhar. Mas, irmãos, sabe o que ele faz? Ele ora. Deus, verso 14: lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante a estas obras, e também desta profetisa chamada Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Irmãos, preste atenção. A recusa de Neemias em se esconder no templo, sabe o que demonstra? Demonstra a sua integridade com a lei mosaica, que proibia, deixa eu explicar mais isso, é importante para a gente entender aqui, pessoas não sacerdotais de entrar em certas partes do templo. Neemias sabia disso. Eu não estou autorizado para isso. Olha a tentação, é para você se livrar. Eu não estou autorizado. Faz isso, Neemias. Vocês percebem como o inimigo é astuto? Ele procura apresentar para a gente caminhos. Olha aqui para mim, querido, não vale a pena. É melhor ser fiel a Deus, louvado seja Deus, com integridade. Quem sabe você entrou aqui nesta manhã, você que me acompanha através das mídias sociais, sendo tentado a ter uma vida extremamente envolvida com a falta de integridade. Não faz isso. Resistir ao diabo. Você crê nisso? Ele fugirá de vós em nome do Senhor. Percebe? Há uma resistência aqui de Neemias. Ele resiste, ele diz: não, eu sou íntegro, eu quero continuar íntegro. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: ter uma vida íntegra incomoda. Incomoda. As pessoas se levantam às vezes contra. Eu já disse aqui na igreja: só quer ser o certinho. Amém, meu irmão. Se alguém lhe disser só quer ser o certo, diga assim: glória a Deus. Dê glórias a Deus por isso. Só quer ser o santo. Sede santos, porque eu sou santo. Não é os santos lá de São Paulo, não, tá, irmão? Enéas, né? Nada a ver com esses santos, não, viu? É outro. Graças a Deus, irmãos. Incomoda. As pessoas ficam insatisfeitas. Parece um absurdo, irmãos. Mas eu quero concluir essa palavra, porque o texto diz: além de ser perseverante, com muita resiliência, além de ser íntegro, e nos cabe a integridade na caminhada espiritual, mesmo que incomode, mesmo que se levantem contra, mesmo que gerem apontamentos contra vocês. Por fim, como nós podemos resistir à oposição com resiliência? Por fim, crendo na provisão e na proteção do Senhor Deus, amém. Crendo, e o verso 15 a 19 nos diz isso, irmãos, e nós percebemos isso, a forma como Neemias conduz isso, a forma como ele se coloca diante de Deus. O verso 15 nos diz que o muro foi concluído em 52 dias. Um feito, e aqui é uma questão também política, irmãos, esse feito de reconstruir os muros em 52 dias, lembram que nós falamos já aqui? A liderança disse assim: esse muro vai ser muito fraco, esse muro vai cair. Veja, já mudaram aqui o discurso. O muro agora está bem sustentado aqui, bem fundamentado.
Eles fizeram em 52 dias. Há um levante aqui dos vizinhos, angustiados e temerosos e preocupados. Porque depois de 52 dias, os inimigos, eles ficam temerosos. Olha, esse povo está se recompondo. Mas olha o que Neemias nos diz aqui, verso 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Ou seja, aquilo que nós pensávamos que era uma coisa inofensiva, um povo aí que está reconstruindo um muro, não vai dar certo esse negócio. Eles já começaram a ficar angustiados, porque quando o povo de Deus se levanta, incomoda as hostes satânicas. Você crê nisso? Eu creio. Quando o povo começa a orar, a buscar, se consagrar, o inimigo fica revoltado. Ele não fica satisfeito, irmãos. Sabe por quê? Muito mais do que os próprios conceitos foram redefinidos, há um reconhecimento aqui. Olha, eu quero que você leia comigo, finalzinho aí, do versículo 16. Toda igreja. Porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos. Vamos ler mais uma vez, bem forte, queridos, todos juntos. Porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus. Glória a Deus por isso. Quando nós nos comprometemos com Deus, irmãos, até os influentes, os nobres, porque veja, se você perceber, o final do capítulo 6 é revelado que Tobias mantém uma rede de influência entre os nobres de Judá, inclusive laços familiares, pois havia casado, se você estudar um pouco aí, dentro de uma família judaica influente. Ele tenta influenciar em suas redes de influência, se levantar. Olha, o verso 19 diz isso. Tobias, o finalzinho dele, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Ele não descansou, ele reconhecia que Deus agiu, mas ele não descansa. Olha aqui para mim, querido, quem sabe você nesta manhã ouve essa palavra, ao final dela diz assim: Deus, eu preciso ter vida íntegra, eu preciso negar as propostas indecorosas deste mundo, eu preciso rejeitar os apontamentos do inimigo, mas quem sabe neste processo de consagração, de integridade, de oração, de perseverança, de resiliência, o inimigo continuará batendo forte na tua vida. Ele não descansa, ele está ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Mas o que é que diz o Salmo 37? Ao nosso redor acampa-se o anjo do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Essa é a palavra de Deus para a gente nesta manhã. Seja resiliente. Quem sabe nesta manhã é uma manhã de recomposição, de retomada, de reescrever a tua história, não segundo o seu querer, mas entendendo, foi Deus, pela intervenção de Deus, que estamos fazendo esta obra. Seja Deus engrandecido para sempre. Amém.